essa é a seguinte, galera. Você acredita no sucesso de um live action de Dragon Ball? Ou melhor, você ainda acredita nisso? Que isso possa dar certo, tanto em história, tanto em resumo, porque vai precisar se resumir uma saga inteira num filme, ou mais do que isso ainda. Tanto também em casting, tanto também vamos lá, o visual, como é que vão ficar os visuais em live action. Então eu quero saber de vocês dois. É claro, e outros pontos também que eu não comentei aqui agora. Vocês acham que seria viável? Você acha que ainda pode dar certo? E se sim, como é que vocês fariam? Então, se vocês acham que pode dar certo, como é que fariam? Se não, não precisa falar, beleza? Primeiro agora, primeiro foi o Vice na outra, não foi? Foi. Primeiro agora o Budokai, Vice, depois chat. Beleza. Cara, curiosamente, de novo, esse é um outro tema que eu vi por aí mais recentemente, por causa principalmente das inteligências artificiais. Então, como a gente está vendo essa rápida evolução, e tem sempre a galera brincando, fazendo, nossa, personagens de Dragon Ball, se fossem atores reais, aí coloca ali na inteligência artificial, e tem muita experimentação que está ficando interessante. Então, isso tem mudado um pouco a minha perspectiva, pensando, pô, se antes era realmente complicado, a gente viu lá a tentativa do Evolution, que mesmo que eles tenham alterado várias coisas ali para tentar, tipo, deixar um Dragon Ball mais americanizado, ainda assim, você via figurino, efeitos especiais, né, de Hollywood, que os caras investindo milhões, e ainda assim parecia não ficar muito legal. Né? Então, mas por vários outros motivos também que não ficou tão interessante, eles não respeitaram a obra do Toriyama. Mas mais atualmente eu fico pensando, eu acho curioso pensar sobre isso, que poderia dar certo, primeiro no aspecto visual, eu acho que eles poderiam acertar melhor se daqui a alguns anos, melhorando ainda mais a inteligência artificial, que está se aprimorando bem rapidamente, né? E aí você. Mas tem que fazer um negócio, fala, um efeito bacana em cima de atores reais. Você contrataria atores reais, faria toda a atuação bonitinha, e aí aplicaria ali, né, os efeitos digitais para melhorar com inteligência artificial para ficar legal. Eu acho que se você só jogar tudo na inteligência artificial, pode ficar meio complicado, apesar de que a gente não tem como prever muito essa rápida evolução dessa tecnologia. Eu acho que poderia ficar interessante. Eu acho que tem histórias que poderiam funcionar, como, por exemplo, aquele até que é já até antigo e eu acho interessante, aquele Dragon Ball Z Light of Hope. Não sei se vocês conhecem, que é Muito focado pica, muito pica. só na história do Mirai Gohan e do Mirai Do futuro. Trunks. Então, que é focado justamente nesse futuro apocalíptico, né, e que lembra mais aí os filmes, pode ver, hollywoodianos, né, de histórias de apocalipse, aconteceu um grande desastre, aí as pessoas se ajudam como podem. Eu acho que se fosse uma história que é focada nisso, que é mais centrada, funcionaria melhor em um filme, em vez de, pô, vamos tentar adaptar vários arcos de Dragon Ball e resumir pra caramba. Não, pega um pedaço, vamos pegar esse futuro distópico do Gohan e do Trunks do futuro, e vamos adaptar isso em um filme épico, né, de 2 horas ali, e já seria expandir o que o especial de TV foi, né? Então eu acho que se fosse nessa pegada, né, respeitando os personagens, fazendo uma caracterização visual que lembra eles, mas ali, de novo, usando alguns efeitos digitais dos mais modernos para ficar, né, melhor, não parecer que é só, sei lá, uma peruca, ou que o visual tá muito exagerado. Não dá para fazer um negócio no meio termo entre realista e ainda assim lembrar os personagens. Né? E aí eu acho que pode funcionar. Eu gostaria de ver eles tentando, mas depois do fiasco do Dragon Ball Evolution, né, é complicado de fazer isso. E eu acho que se eles fossem fazer, eles iam querer fazer uma obra japonesa, tipo o live action do Yu Yu Hakusho, que eu achei legal. Né, acabou sendo uma série, mas se fosse um filme japonês bem produzido, respeitando a obra original, sabe, seguindo todas essas coisas, né, e principalmente uma história contida, uma história menor para fazer esse teste, e depois, se quiser expandir, fazendo aos poucos, poderia, eu acho que uma série live action funcionaria melhor que um filme live action. Né? Aí eu acho que poderia funcionar. O Vice, pegando aqui essa resposta do Budokai, não sei qual vai ser a sua, claro. Se a sua for sim, se a Toei chegasse para tu aqui agora, Vice, Toei Brasil chegasse, eu recebi um recado da Toei do Japão, a gente entrou aqui em acordo, a gente quer você para produzir aqui um filme de Dragon Ball. Você vai ser o roteirista, vai ser o diretor, sei lá, enfim, você vai dar as ideias aqui criativas para a gente montar esse filme. Só que eu quero que você faça, Vice, desde o início. Lá do início, lá certinho, de onde você vai tirar suas ideias, como você vai fazer, não interessa. Eu quero que você traz do início. Então, se a sua resposta, quero saber qual é a sua resposta, mas se for sim, já responde isso aí também pra gente. Cara, primeiro que assim, a minha resposta seria não.
Não acho que dá pra fazer e também não acho que precisa. Dragon Ball não é o tipo de obra que precisa de um live action. Ele funciona como desenho. O 3D a gente já não achou muito legal, então, tipo assim, filme. Mas respondendo assim, se fosse falar sim, é que tem um porém. Primeira coisa, pra um live action de Dragon Ball dar certo, tem que ser série. Filme não dá certo. E segundo, pra Dragon Ball live action dar certo, primeiro, você nunca vai adaptar Dragon Ball Z, Super e GT. Você vai adaptar o clássico e no máximo um filme ali do Gohan e Trunks Guerreiros do Futuro. Porque Dragon Ball, ele é tão, como posso dizer a palavra, mágico, sabe? Mágico, que tipo assim, infelizmente, a Hollywood não pensa em qualidade, ela pensa em prazo e entrega de produto. Então, tipo assim, cara, fazer aqueles ataques super realistas, Goku soltando Kamehameha e carregando o Ki, Cabral trocando de cor, não ia dar certo. E então, tipo assim, o único tipo de live action que daria é contar a história de Dragon Ball clássico. Com o tempo e orçamento. Show de bola. Eu confesso que eu tenho algumas opiniões diferentes de vocês, mas vamos lá. Vamos botar aqui pro chat, depois eu respondo aqui. Se o chat vai for responder aqui, vamos ver se o chat vai concordar com o que eu vou falar aqui. André Moreira, eu acho que um live action em Dragon Ball não ia dar certo. O próprio mercado de animes está meio estranho. Talvez a IA possa ter algo, mas se fizerem com amor, sem ficar mexendo muito, poderia dar certo. Show de bola. Cauê, se o live action de One Piece foi um sucesso, porque o Dragon Ball não seria? Só esquecer aquele Evolution. Mas aí tem um Vamos lá. porém. Porque assim, Dragon Ball, como eu falei, ele é muito lá em cima. O One Piece, cara, tipo assim, porra, pega o Luffy e pega o Goku. O Goku é um alienígena que solta poderes que podem destruir planetas. O Luffy é alguém que se estica. Ó, rapaz. Comparar é meio Ó. difícil. O Mesmo se Luffy, fosse fazer do o clássico, Luffy é eu, o tipo, Vice, galera. Então. Eu Eu fiquei tenho pensando, prioridade pra falar de mim mesmo. verdade. Eu ia falar que mesmo se fosse fazer o clássico, ainda assim, né? O Goku, rabo de macaco, voando numa ainda nuvem seria estranho. voadora, né? E ainda usando o Kamehameha pelas mãos, né? Meio que o Kamehameha dele no clássico no Explodo Mundo, ainda são mais efeitos especiais do que precisaria pro One Piece, então eu concordo. Próxima. Nerd Bob, sinceramente acho que não daria certo, não. Infelizmente. Próximo. Denis L, um live action que mantivesse as características dos personagens seria sucesso. Última, vou dar minha opinião aqui. Hunk, eu acho que o único Dragon Ball que daria um bom live action seria Dragon Ball clássico, porque é mais pé no chão, ou talvez o início do Z da saga Saiyajin. Júlio Rosa, eu acredito que sim, que possa ter um live action bom, mas seria muito difícil, principalmente devido ao roteiro. Atores fiéis, The Last of Us mesmo foi um terror a protagonista. Eu sou desacreditado. E outra coisa que infelizmente vai acontecer, porque os Estados Unidos, ainda mais se for um filme feito nos Estados Unidos, eles adoram mexer com característica visual, personalidade de personagem. E a única obra que não foi tão afetada assim foi o One Piece, porque o Oda tava em volta ali. Mas o Será que Akira tava não se mesmo, cara? foi. Será que tava mesmo? Ah, disse que tava, né? E Pô, sair eu acho daquele que. jeitinho bonitinho, acho que tava envolvido mesmo. Sei Dizem que lá. enrolou a produção por causa do Oda, né? Ele ficou Pô. enrolando até sair do jeito que ele queria, mas vai Tipo saber, né? assim, o Yu Yu Hakusho mesmo. Por mais que seja um live action que visualmente é fiel, os caras alteraram bastante coisa. Mas Cara, os caras fizeram o torneio lá aconteceu com o Toguro em 12 episódios. Mas, pô, vou te falar, o Oda, por exemplo, eu não assisti toda a série do One Piece, não assisti alguns episódios. Eu vi que teve alguns personagens lá que não são personagens principais, é claro, deixando aqui bem claro, que tiveram modificações de etnia. Eu, particularmente, não curto muito isso. Tipo, eu não gostaria de ver um live action, sei lá, por exemplo, um Yajirobe de, pô, sei lá, amarelo. Um Yajirobe com o cabelo raspado. Eu não gostaria. Eu gosto que permaneça ali, que seja Ah, mas fiel ao que é na série e no mangá original. esse negócio que você tá falando aí, Rafa, na realidade foi culpa da Toei. Mas Tipo aí que assim, tá, mas é que eu tô falando, o outro tá envolvido. não, mas tipo É, assim, na época, exemplo, o Odas, vou dar um exemplo, que eu prefiro a versão da Toei, mas exemplo, o Zoro, aquele narigudo e os outros, quando você vê o desenho, eles são morenos não, queimadinhos. os principais tá legal, tá ok. Aí, não, mas quando você vai ver o mangá, eles são brancos. São brancos no mangá e Só, a Toei alterou, né? só que por que a Toei alterou? Porque na época não saiu a versão colorida e a Toei baseou eles da onde eles estavam vindo. Ah, mas Tanto aí que tem beleza, a. pô. Aí beleza, mas agora já sabe, porra. Não, depois que fizeram a série já sabia, pô.
Ah, da série, você É, fala? tô falando da série que teve live Ah, action achei que você tá agora. falando do Não, anime. tô falando da série live action. Tipo, acho que o meu maior problema hoje com live action é esse problema de alterar a etnia, alterar às vezes o gênero, o sexo do personagem. Tipo, só pra ir em prol de sabe de quê, né? Só em prol Sim, de, sim. pô, de querer favorecer, só que isso acaba destruindo muito do que. Tipo o Shun, por exemplo, na Netflix lá. Não é live action, mas eles refizeram lá um anime do Cavaleiro do Zodíaco. Pô, o Shun virou mulher, galera. E, tipo, isso esvazia todo o personagem. Tudo que o Eu personagem também não sou fã disso daí, não. representava foi esvaziado só por causa de, precisa ter uma mulher entre os cavaleiros principais. Aí eles forçaram a barra e trocaram o Shun, que lembrava muito ser uma mulher, mas só que não era, tá, galera? O Shun não era mulher. O Shun era mais sensível, mas ele não era mulher. Inclusive, ele era hétero, tá? Enfim, Complicado, os caras meteram complicado, meteoro cara, de entendeu? louça. Tem mais um aí? Vou ler mais um aqui, vou dar minha opinião que a língua vai ficar coçando para falar, com certeza. Camille quando botou aqui, Hollywood é incapaz de fazer um live action de Dragon Ball por vários fatores. O melhor live action de Dragon Ball é o dos anos 90, coreano, obra de arte. Porra, aquilo é muito ruim, Que puta leva merda. demais, né? Aquilo parece ter lá Dragon Ball de bairro, galera. Fizeram É. num bairro assim, vamos fazer um filme? Bora. E, porra, vamos lá. Até Chaves é melhor que lá. Porra, cara, fala sério. Cara, assim, eu sou daqueles caras que acredita que pode dar certo. Claro, eu sei que todo mundo falou aqui sobre Hollywood, eu entendo perfeitamente, porque eu sou um cara que acompanha muito filmes de Hollywood e que ultimamente não tenho acompanhado tanto, mas eu sei que, porra, existe um problema em Hollywood, que isso já é da antiga, que eles precisam pegar uma coisa que já é estabelecida e modificar. Mas modificar não por causa que é necessário, mas sim porque eles querem, eu preciso fazer o meu Dragon Ball, eu preciso fazer o meu Cavaleiro do Zodíaco. E isso acaba dando muito errado, porque você entrega a obra na mão de quem não conhece, e eu falo isso no modo geral, porque Dragon Ball hoje em dia está entregue em mão de pessoas que não o conhecem. Tirando o Totaro dali, muitas pessoas que estão hoje no comando de Dragon Ball são pessoas que não têm um conhecimento total da obra, um conhecimento amplo de poder colocar coisas de, peraí, deixa eu ver se vai fazer sentido com o passado. E você vê muitas coisas que não fazem sentido com o passado. Tipo, o passado foi esquecido. E quando você entrega um trabalho, uma obra imensa que é Dragon Ball, um trabalho consolidado, um trabalho já estabelecido na mão dessas pessoas que não têm conhecimento, sai um Daima, sai um Dragon Ball Super todo cagado, sai esse tipo de coisa. E os filmes acontece coisa pior porque eles estão mais distantes ainda do que é Dragon Ball. Porque eles, por exemplo, vou dar um exemplo que é o Cavaleiro do Zodíaco, que é o mais recente, o live action. Entregaram o Cavaleiro do Zodíaco na mão de um cara que nunca tinha lido uma folha de mangá, nunca tinha assistido um episódio do anime, e o cara falou ainda, teve a pachorra de falar que iria se inspirar, né, pegar como base para fazer o seu roteiro e fazer o filme, o Cavaleiro do Zodíaco da Netflix, galera. O da Netflix, que é horroroso. Então, tu vê o nível de baixaria dos caras. Tipo, o investimento é pouco e ainda por cima os caras que têm pouco dinheiro para fazer o filme, eles conseguem fazer pior ainda porque o roteiro é cagado. Porque se pelo menos o roteiro fosse bom, o pessoal fala, porra, não foi melhor por causa do investimento, não por causa do roteiro. Mas o roteiro é ruim porque os caras querem fazer a versão deles. Mas não, já está pronto, é só você resumir ali. E eu acho que esse é o problema. Você transformar aquelas megas sagas em filmes. Porque teria que ser assim. Mas eu acho que o exemplo a ser seguido, que eu acho bacana, e que também é muito parecido, é o que aconteceu na Marvel, até a fase 3, é claro. Que da Marvel até a fase 3, você vê que eles pegavam ali mega sagas. Por exemplo, Capitão América e Soldado Invernal é um filme só de 2 horas, mais ou menos. Mas eles, nos quadrinhos, eu não li, é claro, mas eu fiquei sabendo, até as pessoas que leram, que é uma super mega saga. São várias edições de quadrinhos, um ano inteiro de quadrinhos, para eles conseguirem ler aquela história completinha, fechadinha. Então, eles conseguiram transformar aquilo tudo em 2 horas de filme e ficou muito, muito respeitoso, muito bacana. É um filme muito bom, inclusive. Então, eu acho que teria que ter essa pessoa que tem um conhecimento amplo. É claro que eu não estou vendendo meu peixe, mas quem quiser chamar, um conhecimento, um conhecimento amplo da obra para poder, tipo, pô, isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu posso colocar, isso aqui eu posso tirar. Porque a gente teria que ter a mente aberta para aceitar que certo tipo de coisa não vai ter e certo tipo de coisa irá ter. Mas é claro, mantendo ali a essência dos personagens, mantendo ali o que foi de fato na obra original ou também no anime, beleza. O problema é quando você altera, por exemplo, não, a gente vai fazer um Dragon Ball aqui agora, mas o principal agora não vai ser mais o Goku, tá, galera? O principal agora vai ser a Bulma.
A Bulma vai ser a Vai ser a principal Goku, protagonista. O filho do Goku não é mais filho, agora vai ser uma filha, vai ser chamada Gohan, mas vai ser filha. Tipo, esse tipo de coisa que, pô, o Vegeta agora não vai ser mais aquele Saiyajin cruel que era antes, não vai ser, não. Ele vai ser um Vegeta mais relax, um Vegeta que faz piada. Então, tipo, Nada a ver. esse tipo de coisa que estraga. Entendeu? Igual eu falei. E pra mim, como eu falei, se você modificar o visual do personagem a ponto de você causar aquela estranheza, pô, peraí, Goku de cabelo até a cintura, Goku de cabeça raspada, Goku com a sobrancelha cortadinha aqui, bonitinho. Porra, aí não, aí estraga, entendeu? Ou mudar a etnia, que acontece muito isso daí, mudar a essência, isso pra mim é o caminho perfeito para que um filme, para que uma série, qualquer coisa do tipo que já seja estabelecida, acaba entrando em ruína e ficando ruim, entendeu? Eu citei o exemplo aqui do Shun, tem vários exemplos aqui. Às vezes não, tipo o Nick Fury antigamente na Marvel, ele era branco e passou a ser preto no universo Ultimate, mas isso não incomodou ninguém, porque era um personagem que o pessoal não ligava muito na época. Mas enfim, às vezes dá certo, às vezes não pode dar certo, mas eu prefiro que mantenha todo o visual ali do personagem.